Este é um trabalho voluntário, sem fins lucrativos, que oferece livros gravados em MP3 para aqueles que não têm condições de ler livros impressos. Para ouvir este e outros livros gratuitamente na íntegra, acesse nosso canal e leia as instruções na aba Sobre. Este livro foi gravado para o uso exclusivo da pessoa com deficiência visual, não podendo ser comercializado de acordo com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. As complexidades da relação entre mente e corpo não podem ser resolvidas com simplicidade. Se alguém perguntar por que uma mente positiva não pode estar facilmente relacionada à boa saúde, o que parece um dos fatos mais evidentes da vida, a resposta dependerá, em primeiro lugar, do que ela entende por mente. Essa não é uma questão filosófica, mas de ordem prática. Diante de um paciente com câncer, seu estado mental é julgado pelo modo como se sente no dia do diagnóstico, muito antes ou muito depois. O Dr. Lawrence Lesham, autor de estudos pioneiros desde os anos 50, relacionando as emoções ao câncer, voltava à infância de seus pacientes para descobrir a semente sombria que envenenava sua vida psicológica e criou a teoria de que ela permanecia adormecida durante anos no subconsciente, antes de provocar a doença. Em minha própria clínica, conheci um paciente com câncer no pulmão, que vivia confortavelmente com uma lesão do tamanho de uma moeda naquele órgão havia mais de 5 anos. Ele nem suspeitava de que a lesão fosse cancerosa, e como já estava com mais de 60 anos de idade, ela crescia lentamente. No entanto, logo que lhe contei que a lesão se coadunava com o diagnóstico de câncer no pulmão, ele ficou extremamente agitado. Em um mês, começou a tossir com sangue e em 3 meses estava morto. Se seu estado mental contribuiu para esse triste final, aparentemente agiu bem rápido. Esse paciente podia viver com seu tumor, mas não com o diagnóstico. A questão seguinte é ainda mais relevante. Na personalidade geral do paciente, o médico está interessado na mente, e isso significa seu subconsciente, suas atitudes, suas crenças mais profundas, ou alguma coisa ainda não plenamente compreendida e definida pela psicologia? Pode ser que o aspecto da mente relacionado ao adoecer ou sarar nem seja especificamente humano. Numa pesquisa sobre doenças cardíacas, realizada na Universidade de Ohio, nos Estados Unidos, na década de 70, coelhos foram alimentados com uma dieta muito tóxica e com alto índice de colesterol para o bloqueio das artérias, procurando duplicar-se o efeito que esses alimentos exercem sobre as artérias humanas. Em todos os grupos de coelhos, começaram a surgir os resultados esperados, menos em um, que estranhamente apresentava 60% a menos de sintomas. Nada na psicologia dos coelhos podia explicar sua alta tolerância à dieta, até se descobrir, por acaso, que o estudante encarregado de alimentar aquele grupo gostava de coelhos e os agradava. Ele carregava cada animalzinho durante alguns minutos antes de lhe dar a comida. Por incrível que pareça, isso bastou para que os bichos tolerassem a dieta tóxica. Experiências repetidas em que um grupo de coelhos recebia tratamento neutro e outro recebia amor demonstraram os mesmos resultados. Vemos mais uma vez que o mecanismo que causa tal imunidade é completamente desconhecido. É espantoso pensar que a evolução dotou a mente do coelho de uma reação de imunidade que pode ser desencadeada pelo carinho humano. Existe até uma possibilidade, como argumentariam muitos médicos, de que a mente seja uma ficção científica. Quando achamos que ela está doente, o que realmente tem a doença é o cérebro.
Seguindo-se essa lógica, as desordens mentais clássicas, como depressão, esquizofrenia e psicoses, são, na realidade, desordens cerebrais. Mas tal lógica apresenta evidentes impropriedades, pois seria como afirmar que as colisões acontecem por culpa dos carros. Mas, como o cérebro é um órgão físico, podendo ser pesado e dissecado, inspira maior segurança à medicina do que à mente, impossível de ser definida após tantos séculos de introspecção e análise. Os médicos ficam muito felizes por não terem de opinar a esse respeito como filósofos. A capacidade dos modernos psicotrópicos, as drogas influenciadoras da mente que aliviam os principais sintomas de doenças mentais, como depressão, manias, ansiedade e alucinações, é muito maior do que a de qualquer tratamento existente no passado. A psiquiatria química provavelmente estará alinhada ao lado de sua oponente, a medicina mente-corpo, formando a revolução médica de nosso tempo. Ela tem apresentado sérios resultados clínicos para confirmar isso, inclusive com numerosas indicações de que os desequilíbrios químicos no cérebro estão diretamente ligados a doenças mentais. Nada poderia parecer mais intocável do que a loucura plena de um esquizofrênico crônico, sofrendo de alucinações visuais e vozes interiores, com pensamentos distorcidos e completa desorientação física e mental. Talvez baste perguntar em que dia estamos para provocar confusão e terror no esquizofrênico. No entanto, a diferença estrutural entre esse estado mental e a sanidade pode ser rapidamente determinada por uma substância química chamada dopamina, secretada pelo cérebro. Essa relação com a dopamina, conhecida há 2 décadas, comprovou que os esquizofrênicos produzem em excesso essa substância química de importante desempenho no processo das emoções e percepções. Portanto, uma alucinação seria a percepção do mundo exterior que ficou desordenada na codificação química do cérebro. Essa hipótese foi simplificada em 1984, quando um psiquiatra da Universidade de Iowa, nos Estados Unidos, Dr. Rafik Ouaziri, reviu o que se sabia sobre a química cerebral dos esquizofrênicos, descobrindo a deficiência numa molécula ainda menor, a serina, um aminoácido comum encontrado na maioria dos alimentos proteicos. Ela vem sendo considerada um dos elos de origem na formação da dopamina. Incapazes de metabolizar corretamente a serina, os cérebros dos esquizofrênicos superproduzem a dopamina para compensar tal deficiência. Esse processo exato ainda é desconhecido. Poderia a esquizofrenia total, considerada a mais estranha e complexa das desordens mentais, depender do modo como são digeridos os alimentos? Descobertas anteriores no Instituto de Tecnologia de Massachusetts, nos Estados Unidos, demonstraram que a química básica do cérebro é tão variável que pode ser modificada por uma simples refeição. O Dr. Ouaziri reforçou sua teoria cuidando de um grupo de esquizofrênicos e alimentando-os com um suprimento dietético de glicina, um produto químico supostamente produzido como parte do mecanismo da dopamina. Ele pensou que o excesso de glicina talvez pudesse secundar o efeito da serina, reequilibrando a dopamina. Alguns esquizofrênicos do grupo reagiram de forma dramática e puderam interromper a medicação sem nenhum episódio psicótico. Pela primeira vez em anos, ficaram com os pensamentos livres da doença e das drogas potentes usadas no tratamento. Um enfoque das doenças mentais, sob o prisma da alimentação, seria bem mais benigno do que os das terapias atuais. A possibilidade de serem descobertas novas ligações alimentares também é tentadora. Entre os livros mais vendidos de culinária, um foi pioneiro ao apresentar listas de alimentos felizes e alimentos tristes,
em apoio à teoria de que os aminoácidos neles contidos chegam diretamente ao cérebro e se transformam em substâncias químicas que produzem estados de ânimos positivos ou negativos. O leite, o frango, bananas e verduras estão entre os alimentos felizes, porque estimulam a dopamina e outras duas substâncias, abre aspas, positivas, fecha aspas, do cérebro. Em contrapartida, alimentos doces e gordurosos são tristes, porque estimulam a acetilcolina, uma substância química, abre aspas, negativa, fecha aspas. Os críticos declaram, justificadamente, que a química do cérebro não é tão simples assim. Os níveis elevados da dopamina de um esquizofrênico podem ser considerados positivos? Tampouco é provável que a mudança na ingestão de aminoácidos leve diretamente a uma desejada química cerebral, do mesmo modo que a quantidade de colesterol na alimentação não corresponde diretamente à quantidade que existe no sangue. Se a sanidade pode ser conservada por meio dos alimentos capazes de promover até a melhora no estado de espírito, os princípios básicos da medicina mente-corpo ficam ainda mais confusos. Você pode confiar na mente para curar artrite e, ao mesmo tempo, alegar que comer chocolate o deixa deprimido? Isso significaria uma contradição. A mente domina a matéria, exceto quando a matéria domina a mente. No clima atual de descobertas ambíguas, as duas posições opostas, tratamento do corpo através da mente e da mente através do corpo, ficam igualmente no ar. O resultado é que nenhum esclarecimento adequado surgiu de toda essa confusão. O mundo subjetivo da mente continua sendo uma energia traiçoeira, caprichosa em sua capacidade de curar ou gerar a doença. Muitos médicos de tendência materialista ficariam ansiosos por concluir que a química deve ser a resposta a todos os nossos mistérios mentais e físicos. Não acho que seja assim. Em minha especialidade, a endocrinologia, foram descobertas algumas das primeiras substâncias químicas que afetam a mente, os hormônios endócrinos. Encontro todos os dias pacientes com sintomas que podem ser explicados como defeitos de equilíbrio hormonal. A ideia distorcida da reação de um diabético por baixa do teor de açúcar no sangue, as mudanças de temperamento durante o ciclo menstrual e até uma depressão característica, que é o primeiro aviso de certos tipos de câncer. Um tumor no pâncreas, por exemplo, pode ser pequeno demais para ser detectado, mas espalhará cortisol e outros hormônios estressantes na corrente sanguínea, deprimindo o paciente. Apesar disso, vejo muitas falhas no argumento de que apenas precisamos de um conhecimento mais profundo da química do organismo. O corpo possui muitas substâncias químicas, literalmente milhares delas, produzidas em padrões espantosamente complexos, que surgem e acabam rapidamente, quase sempre em frações de segundo. O que controla esse fluxo constante? Não podemos desvincular a mente da união mente-corpo. Afirmar que o corpo se cura usando apenas substâncias químicas é como declarar que um carro troca de marchas usando apenas a transmissão. Evidentemente, o motorista é necessário porque sabe o que está fazendo. Embora durante vários séculos a medicina tenha conservado a ideia de que o corpo funciona por si como uma máquina automotivada, ele também deve precisar de um motorista. De outro modo, a química de nosso corpo seria uma confusão de moléculas flutuantes, em vez do maquinário incrivelmente ordenado e preciso que é, sem dúvida. Numa época mais ingênua, achavam que o motorista era um homenzinho a que chamavam homúnculo e que vivia sentado no coração, mudando todas as marchas necessárias para dirigir o corpo. O homúnculo desapareceu na Renascença, quando pela primeira vez os anatomistas começaram a dissecar cadáveres para verificar o que tinham por dentro.
O homúnculo não foi encontrado no coração, onde também não acharam a alma, mas isso fez surgir uma evidente distância entre a mente e o corpo. Desde então, muitos cientistas procuraram preencher esse vazio com o cérebro, declarando que a função cerebral é controlar todas as outras funções do organismo. Mas essa resposta leva a uma nova questão, já que o cérebro é apenas outra máquina. Ainda é necessário que se encontre ali o motorista. Posso argumentar que está ali, mas se transformou em um ser bem mais abstrato que o homúnculo ou até que o próprio cérebro. Ele é feito da energia inteligente que nos motiva a viver, agir e pensar. Isso pode ser provado? O próximo passo será nos aprofundarmos na inteligência interior do corpo, procurando descobrir o que a motiva. O campo da medicina mente-corpo não tem disposições nem regras inflexíveis, o que é muito bom. Durante décadas, a medicina tem entendido que muitas doenças possuem um componente psicossomático, mas lidar com esse aspecto tem sido como tentar represar o vento. Deve existir algum corpo pensante dentro de nós, respondendo aos comandos da mente, mas onde pode estar e de que é feito? Esta é mais uma edição do canal Livros Falados Voz Humana. Que o bem, o bom e o belo se multipliquem em benefício das criaturas.